é gigante no ataque, é gigante na liderança. A gente já recebeu alguns medalhistas olímpicos aqui, mas assim, não é que ele tem medalha de ouro, não. Ele liderou uma seleção de ouro em 2004, 2008 e 2012. Mais final, mais medalha. Que honra pra gente receber gigante em tamanho também, né? Que a gente recebeu uma galera aqui que era baixinha e a gente falou, ó, mas é gigante em várias áreas. Giba, obrigada, cara. Obrigado Prazer. você, Carol. Obrigado vocês todos, né, da equipe, que a gente sabe muito bem no voleibol que nada funciona sem equipe, né? Então, obrigado pelo convite, primeiro de tudo. Marcelo, beijo no teu coração. Obrigado aí por poder, né, conversar com vocês. É sempre bom, né? Contar as histórias e lembrar. Recentemente a gente fez uma feijoada agora, lá onde eu tô morando, em Bandeirantes, no interior do Paraná, no resort, e tava o Serginho, tava o André Herrera. Ele falou assim, do que vocês mais sentem falta, né? O repórter perguntou. Eu falei, dessa resenha. Isso aqui a gente realmente sente muita falta. Eu encontrei o Serginho num evento na premiação promovida pela Maria Clara Salgado, filha da Isabel. E, cara, e o Serginho, muito louco isso, né? Porque o Serginho, a gente se encontrou no palco. Aí quando eu cumprimentei o Serginho, ele falou assim, você não tá lembrando, mas a última entrevista que eu dei quando eu me aposentei foi pra você. Eu falei, cara, que vergonha, Serginho, porque quem tinha que lembrar era eu, né? Assim, não era ele. Mas é curioso que até a gente, assim, quando fica ali, quando você vê, você tá na resenha. E isso faz falta, que fica pelo caminho, porque a correria, na verdade, você continua, né? Você chegou aqui falando que tá, na verdade, viajando mais que quando tava jogando. Tô viajando bem mais, né? Pouco. Porque quando a gente viajava, a gente sabia que a gente ia segunda-feira de manhã pra Saquarema, voltava na sexta, voltava na segunda, enfim. Sabia o calendário. Exatamente. Aí tem a janela da seleção, a janela do clube, né? Quando você tá no clube, você tem uma vida normal, vamos dizer assim, né? Você vai, almoça em casa, dorme, leva as crianças na escola. Mas agora tá bem corrido mesmo. Palestra corporativa. Eu cheguei ontem aqui no Rio, hoje eu já tô indo embora mesmo, hoje mesmo Londrina, Bandeirantes, amanhã cedo Ribeirão Preto, Orlândia, domingo eu volto, segunda eu tô em Curitiba, então tá uma loucura, mas eu não posso reclamar não, Carol, eu falo sempre o seguinte, enquanto tá com saúde, enquanto tá conseguindo correr atrás, corra atrás do teu sonho, do seu trabalho, ou do que você mais deseja, né, e mais se preparou também, né. Você consegue, Giba, ter aquela vida normal, assim, que a gente fala de rotina, buscar a criança na escola? Você tá com uma pequenininha de 5 anos. Tô, Briana. Você consegue? É tranquilo chegar ali na escola? Agora tá um pouco mais tranquilo, Carol, porque assim, eu mudei pra uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade bem pequena, mas acolhedora, ela se adaptou assim, absurdo. Já tá na hora de eu ir pra minha escola, tipo, ela ama ir pra escola. Tem pomar, tem horta, tem, sabe, é bem aquela vida do interior mesmo, mas uma vida com uma qualidade absurda. Eu morava no Rio 2 ali, quando eu morava aqui no Rio há 1 ano e meio atrás. Pertinho. Eu levava 35 minutos para dar a volta para pegar ela no colégio, que é na frente de casa. Então assim, lá 35 minutos eu chego em 2 cidades perto de onde eu tô morando. Quando você chega na escola é tranquilo ou a galera fica... Hoje, como eu falei, hoje é mais... reconhecer. Não, sempre cumprimentam tudo, né, com uma admiração, claro. Alguém fala, pô, Giba neles, rola uma piada, não? O tempo inteiro. E eu moro na frente da escola Quantas dela. vezes você já ouviu esse Giba? Nem te conto. E eu morando na frente da escola dela, às vezes eu vou na varanda pra ver ela brincando no parquinho da escola, e aí os meninos mais velhos ficam na janela, Giba neles, Giba neles. Aí eu tenho que sair da varanda pra não atrapalhá-la. Mas te remete ao momento ainda? Quando alguém grita? A todos eles, sem dúvida nenhuma. O principal foi quando eu cheguei no Brasil, né? Porque eu não sabia que era Giba neles, eu não tinha visto na televisão. E quando eu desci no aeroporto, todo mundo, Giba neles, Giba neles. Eu falei, que diacho de Giba neles é esse, rapaz? É porque você não ouvia a narração, como é que você ia saber? Exatamente. Mas eu achei estranho, né? Porque eu nunca tinha escutado. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, por que todo mundo tá me chamando de Giba neles, né? Aí ela falou, pá, peraí. Aí ela gravou os jogos, aí ela me passou, eu falei, agora entendi. Você sente mais saudade, Giba, além da resenha, assim? Na verdade, tem um momento, porque a gente tava conversando antes de você chegar, falando assim, cara, o Giba é entrevista pra 3 horas. Se for lembrar tudo que foi feito, tudo que passou. Tem um momento assim que você fala, cara, esse momento é um momento que eu lembro toda vez que eu revisito a minha história, meu passado e minha carreira. Sem dúvida nenhuma. Eu lembro muito bem quando não deixaram eu fazer a peneira no antigo Esporte Clube Banespa, e eu voltei e estava indo para os Estados Unidos, quando o Paraná me indicou. Isso foi em fevereiro de 93, eu não fiz a peneira, março eu fui indicar, março eu preparei documentação para ir para os Estados Unidos, abril o Paraná me indicou para a seleção brasileira. E em setembro eu fui campeão mundial e melhor jogador e melhor atacante. Então, aquele momento ali eu falo sempre que é a medalha mais importante, que sem ela não tinha as outras.
E você teve uma questão com estatura, né? Por isso, ele bateu nas minhas costas Pois e falou é. assim, ó, tem 3.600 adolescentes aqui. 93, imagina, o Brasil tinha acabado de ganhar a medalha de Barcelona. E ele falou assim, você não dá pra ser jogador de vôlei. Já teve algum reencontro depois? Logo depois. É. Claro. Mas Quando acabou, o assunto veio assim, tipo... Não, quando acabou eu voltei pra encontrar com ele. Logo depois do Mundial. Aí eu falei, obrigado. Ele falou, você veio me xingar, né? Eu falei, não, vou te agradecer. Que sem aquele não, eu não teria... Chega uma hora antes de uma hora depois. Ter treinado na areia enquanto os outros iam descansar. Então, eu agradeci. Ele não acreditou. Ele achou que eu ia xingar ele. Você agradeceu pelo não? Teve alguma derrota que você já agradeceu por essa derrota? Por tudo que veio depois ou pelo que te mostrou? Cara, eu rebato de uma outra maneira, assim. As pessoas me perguntam muito, o que você faria de diferente se você olhar pra tua história? Absolutamente nada. A frase que eu uso muito nas minhas palestras que é, derrota na vitória é mais difícil do que na derrota ou não? A derrota você sabe o que você fez de errado. E a vitória? Quando você é teu próprio adversário e você tem que se superar o tempo inteiro. Isso que aconteceu com aquela geração. Então... E isso era pressão ou era privilégio? Privilégio, claro. Privilégio, sem dúvida nenhuma. Até porque ali, se você parar pra pensar, quase todo mundo começou junto, né? Começou lá atrás. Então assim, era um vale transporte, uma bolsa de estudos, um tênis, um sanduíche, Então assim, a gente começou junto. Então quando alguém começava a colocar as asinhas pra fora, o outro já cortava. Oxe, para aí, menos. Vamos treinar porque sem isso daqui a gente nunca seria nada, né? Eu sou campeão olímpico, hoje eu não treino, não. Isso nunca existiu. Você acha que falta isso em alguns momentos depois, assim, pela história que o vôlei brasileiro foi criando? Cara, eu não acredito que seja só o vôlei, não. Eu acredito que o mundo tá meio assim, né? Tá meio sem saber aceitar cobrança, sem saber buscar o que realmente se precisa e não esperar na mão, né? Um pouco a nossa geração também é culpada, né? Eu falo que eu tenho 3 filhos, eu sei disso. Hoje as coisas têm uma relação com o imediatismo ali, né? Parece que todo mundo tá buscando, né, o resultado imediato, ignorando que as coisas mais sólidas e consistentes, elas são construídas, né? Elas não são assim, ó, pronto, Sem agora dúvida. eu sou tal coisa, ou agora eu faço tal coisa, agora eu sei tal coisa. É muito mostrar e o pouco ser. Exatamente, por isso que eu falo que graças a Deus quando eu jogava não tinha rede social. A gente ficava muito feliz, até porque a gente tinha um combinado de não ver notícia. Seja boa, seja ruim. Então na época era notícia, vocês não viam. Não víamos. A gente ia ver quando acabava o campeonato. Pra que eu vou ficar me preocupando? Muitas coisas aconteceram ao longo. Mundial de 2010, depois a Olimpíada de 2008, enfim, aquela virada da Rússia em 2012. Vai mudar alguma coisa? Não, eu sei que eu dei o meu máximo. Eu sei que eu fiz o que eu podia ter feito. Como a minha equipe fez também. Muito da tua paz vinha daí, Giba, porque você sempre teve isso, né? Assim, você é reconhecido como um cara que é muito intenso, que vai tudo muito, que se entrega muito. E eu acho que isso traz uma paz que independe do resultado. Exatamente, é por isso que as pessoas falam assim, Giba, você não joga uma peladinha de final de semana? Nem a pau, nem me convidem. Nada. Zero. Agora, se me colocar numa quadra pra fazer um camp pra criança, como eu já fiz várias vezes, eu ficava das 9 da manhã até as 5 da tarde. É uma que pureza, mexe contigo ali? É uma pureza, é um querer fazer, entendeu? E o entendimento de você conseguir dividir essas crianças por idade e por liderança é o que eu fazia na seleção. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, 2006 foi o teu ano, você ganhou o Campeonato Mundial, você foi o melhor jogador, você ganhou a Liga Mundial, você foi o melhor jogador. Eu falo, gente, vocês não sabem o que eu passava fora da quadra. Com disputa de premiação, com disputa de folga, com tratamento de conversa. Graças a Deus, obrigado, patrão Bernardo, eu sempre tive uma conversa muito franca e aberta com ele. Ele sempre sabe que eu busquei o melhor, né, para a seleção o tempo inteiro, não só para a seleção jogadores, mas para todos que estavam ao redor. Isso facilitava a troca entre vocês, né? Exatamente. Porque o Bernardo também é um cara que ele é muito direto e honesto. E eu acho que ele gosta de quem trabalha, né? Ele viu meu esforço, né? Então, desde a parte não tinha briga, tá, gente? Não é de briga mesmo. É o estudo, realmente, para que a gente não tivesse problema por causa de dinheiro. Todo mundo sabe que a gente tem problema com dinheiro em casa, com a família. Imagina um monte de marmanjo, todos campeões. Aí eu falava, gente, calma. Então, os jogadores ficavam tranquilos e o Bernardo ficava tranquilo, porque ele sabia que eu lutava pelo melhor dos integrantes da seleção. Teve algum dia que teve um estresse brabo com o Bernardo, assim? Que você falou, teve. Porra, que vontade de mandar o Bernardo, sabe? Não, eu fui pra cima dele. Relaxar e... 2006.
Porque lembra que eu falei que campeão mundial, campeão da Liga Mundial antes, enfim, melhor jogador o ano inteiro. E aí eu achei que ele achou, pelo menos depois ele me falou, mas na hora ali você não tá vendo nada, você tá na adrenalina e não tá vendo nada, né? Aí o Dante errava o saque, ele, eba! Eu falei, gente, ele errou o saque, me esquece. Só que aquilo foi ficando chato. E eu falei, Bernardo, para, cara. O que eu tenho? Você tá só existe o Giba na quadra? Aí passou mais um set, no segundo set eu falei pro Ricardo, se ele falar meu nome de novo, se não for pra falar comigo, eu vou pra cima dele. E foi. Só que daí o Ricardo foi falar com o Bernardo e o Serginho me segurou. Foi um erro de bloqueio do Gustavo, ele berrou meu nome. Eu falei, cara, não aguento mais. E foi uma situação engraçada depois, Carol, porque isso foi no meio do campeonato. O Gustavo era aquele cara frio, né? Aquele cara que não... a expressão não mudava ali, né? Como é que eu falo pra você? Não colocava a emoção dele, a gente não conseguia ver. E aí, no treino da semifinal contra a Sérvia, que era pra jogar contra a Sérvia, ele me deu um bloqueio na diagonal menor e ele ajoelhou no chão e começou a berrar. Eu falei, palhaço, vai berrar na minha cara agora? Aí eu atravessei a rede e fui pra cima dele. Ele falou, não, Giba, eu tô comemorando porque é o primeiro bloqueio que eu faço em você o ano inteiro. Aí eu falei, agora eu entendi porque que o Bernardo deve estar falando meu nome só. Isso é muito engraçado. O corte do Ricardinho foi um outro momento tenso, né? Acho que um divisor de águas ali, né? Pra gente ver a força da equipe também. Sim. Né? Porque, sem dúvida nenhuma, nenhum talento individual é mais efetivo do que o coletivo. Isso nunca vai ser. Ainda mais no vôlei, né? Se eu faço um ace, o time ganha pelo ato individual meu. Se eu erro, o time paga. Eu não posso encostar na bola 2 vezes. E nenhum ponto volta. Então a história dele tá contada. Como a nossa vida. O dia de ontem não vai voltar. Sim. Então por isso que eu falo, fazer o bem faz bem. Né? E não espere nada em troca. Acho que essa era uma tônica que eu tinha também, que independente de qualquer coisa, independente de qualquer arranca-rabo que aconteceu com o Ricardo, com o Alberto, com o Dante, com o Gustavo, com o Serginho, a gente nunca deixava de dormir sem conversar. Eu ia falar do Bernardo de novo, mas eu queria falar do Serginho. O Serginho é um cara que ele tem um lance especial, não tem? Assim, que você falou assim, de fazer o bem, pra mim o Serginho representa isso. Um cara muito bom, assim, no olhar dele, né? É engraçado você falar isso. Você certamente sabe de outras histórias que eu não sei, mas enfim. Não, eu tô falando como pensamento, como sentimento, né? Acho que é a primeira vez que eu tô falando isso em qualquer entrevista que eu já dei. Ele era o cara que sabia como me dar bronca. É impressionante. Sabia chegar em você. Se era a hora que ele vinha manso, ou se era a hora que ele vinha dando porrada no meu peito, ou se era a hora que ele tem sensibilidade, cara. Você vê que é um cara que lê as pessoas, ele saca os lugares. É isso aí. Não, ele é fantástico, cara. Eu amo aquele moleque. Agora ele tem pensando no Serginho hoje, né? O Serginho tem um projeto social e você também tem essa preocupação, né? Em devolver, em retribuir. Vocês também têm isso em comum. Por isso que eu falei que durante esses 10 anos na Federação Internacional, me deu uma bagagem que até então eu não tinha na parte corporativa, vamos dizer assim. Né? Então, nessa parte, eu vou falar onde eu quero chegar nessa parte social. Esses 2 anos que eu passei no Marrocos desenvolvendo a África, meu Deus do céu, gente, não reclame mais da vida de vocês não, porque é pesado. É pesado. Quando você vê ali a divisão seca da África, né, que é o norte do Saara e o sul do Saara, quando você começa a ir deeper in, né, na cultura deles. A entrar, realmente. É pesado. É bem pesado. Eu com a fundação agora, a gente foi pra Índia, por exemplo, a gente chegou lá, tinha milhares de crianças assim nos vilarejos e a gente começou a jogar, eu olhei todo mundo no descalço, a linha feita de cal, o tripé era feito de bambu, eles fazendo um buraco no chão assim pra gente poder comer. E aí foi engraçado porque quando eu cheguei lá, eu olhei para aquelas crianças assim, todo mundo descalço, eu arranquei o tênis e fui jogar com eles. E os caras da Índia ficaram desesperados, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Eu falei, gente, calma, se eu tô aqui por eles e para eles, eu tenho que ser e estar igual a eles. E foi uma coisa muito, muito bacana, assim, muito legal a volta, né, da energia das crianças. Porque lá eles abaixam e encostam no pé. Fazem assim, né? E aí eles fizeram no meu pé e eu não sabia que eu tava sendo gravado. Tem depois no meu Instagram, se vocês quiserem ver. E eu peguei, abaixei e eu pedi a bênção pra menina. Nossa, aquilo virou assim, tipo um jornal das 8 na Índia inteira. Porque eles não têm campeão olímpico, eu não sabia disso. Eles não têm medalha de ouro olímpica. E o fato de eu fazer aquilo, eles falaram, cara, você não pode fazer isso. Qual o problema?
Se ela pediu a minha bênção, por que eu não posso pedir a dela? Como é que foi essa experiência, Diva? Agora fiquei curiosa. Não, assim, em relação ao período, e você conseguir levar o trabalho lá, como é chegar com o vôlei lá, como as pessoas recebem. Na verdade, o primeiro ano eu passei mais uma parte administrativa para entender o continente, né? Que é o único continente do mundo que todos os países têm federação de vôlei. São 54. Então, aí eu entendi como era feita a zonal, né? Que eram 4 times para cá, 7 times para lá, 8 para cá, qual era o presidente de cada uma das zonas. Então, assim, quando a gente já começou eu comecei a aprender isso, eu comecei a preparar projetos para cada uma dessas áreas da África. Aí fui para Tunísia, fui para África do Sul, enfim, fui para Nigéria. E bem assim, bem de coração aberto mesmo. Até na Nigéria aconteceu um negócio legal, que a quadra deles é aberta, assim, né? E aí eles estavam começando a jogar vôlei, e aí eu olhei pro lado, assim, tinha que ir de terno e gravata, né? Um calor danado. E aí eu cheguei e olhei os lixos, assim, um monte de garrafinha jogada no chão. Aí eu fui lá, peguei o lixo e comecei a catar as garrafas. E os caras, não, você não pode fazer isso. Foram os caras do basquete. Eu falei, então faça vocês. Não espere que eles façam. Quando eles virem isso daqui limpo, eles vão ter vergonha de ficar jogando negócio no chão. Dê o exemplo você, não espere pelo outro. Até hoje eles me ligam. A quadra nunca foi tão limpa igual hoje. Todo mundo limpa e quem não limpa toma bronca. Então é isso. É como você provoca uma transformação. Exato. Mostrando como se faz, não só falando. Você sempre teve isso na tua vida, assim, o mostrar, o ter na atitude, mais do que no discurso? Sim, claro, sempre. A gente vive um momento também que é muito do que se fala, né? Muito do que se fala. Mas você faz também? É o que eu falo nas empresas. Eu falo assim, gente, você é um líder. Você vai lá e faz. Você só tá lá assim, faz isso, faz aquilo. Não adianta, vai lá e mostra como se faz. Liderança pra você é nato ou, assim, existia um esforço ali, sabe? Não. Uma dedicação era algo que você simplesmente, entrava e falava, cara, eu que mando aqui, mando no sentido assim de eu vou liderar, eu vou comandar, manda, pode estar tudo certo, eu vou assumir essa bronca. Não, foi sempre assim. Sempre procurei trazer os problemas pra mim e tentar resolver da melhor forma possível sem deixar passar muito tempo, né? Porque eu tenho uma coisa comigo, o seguinte, Carol, líder, você não cria, ele nasce líder. Você aperfeiçoa. Então, pega 10 pessoas, vai você e eu, joga 5 bexigas você e 5 eu pra cima, e fala assim, não pode deixar cair, sai. Vai ter alguém que vai pegar uma bexiga e vai pro cantinho. Vai ter o cara que vai falar, o que você tá fazendo aí? Vem aqui, não é uma bexiga pra cada um, vem aqui, ó, tem que ajudar, o outro tá com dificuldade. Esse é o líder. Tira ele e te prepara esse líder. Ao mesmo tempo, não é algo que você consiga impor, né? Não. A liderança, assim, porque as pessoas só vão te acompanhar se houver uma confiança, né? Se tiver credibilidade. Exatamente. Você não consegue chegar e falar assim, eu que mando, eu sou o líder. Não funciona. Não, você conquista essa liderança. Você conquista com o quê? Com afeto, com bronca, com trabalho, mostrando o que é o correto, fazendo o que é o correto e esperando que ele faça a mesma coisa. Agora deve ser diferente também a sensação de comemorar um ouro sendo líder. Porque uma coisa você tem uma medalha de ouro. Você acabou de falar sobre o vôlei, né? Que é individual, mas é a individualidade e a equipe, elas se equilibram ali, né? Em peso. E aí você fala disso, cara, você liderou uma seleção de ouro. Acho que não fui só eu. É algo, mas eu digo, vem além da medalha, é muito mais legal você saber, cara, eu fiz parte de uma seleção que não foi uma seleção, foi a seleção. Mas por isso que eu falei pra você que em 2006, quando eu ganhei os prêmios, eu fiquei mais feliz do que eu fiz fora de quadra do que dentro de quadra. Mas muito mais feliz. Controlar o ambiente do jeito que tava, era um bicampeonato mundial, a gente já era campeão olímpico, já era campeão mundial. Né? Era bastante coisa, bastante mesmo. Muita coisa pequena que o pessoal que tá em casa nunca vê, discussão interna, mas assim, quebrava o pau, é o que eu falei, senta, conversa e arruma, não vai dormir brigado não, senão amanhã um vai acordar com cara feia pro outro e vai contagiar o grupo inteiro. Então sentem os dois, né? Aí se dividem e se acertem. A convivência é muito intensa. Eu brinco que eu dormia mais com o Ricardinho do que com a minha mulher. O que você conta? Assim, eu já sei algumas histórias do livro, mas suas histórias favoritas do livro... Não, eu tô levantando só. Verdade que, nem de livro eu daria pra mim, mas tô levantando. Não, acredito que tenha várias, E você curtiu, assim? Foi bom chegar e falar assim, deixa eu contar o que ninguém sabe ainda, deixa eu contar... Porque isso te aproxima também das pessoas, eu acho. Não é que ninguém sabe, o que ninguém nunca teve coragem de falar, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Foi feito mesmo, aconteceu, falando de 2010, aconteceu, e daí?
E eu dou sempre o exemplo assim, por que a seleção brasileira de futebol tirou Kaká, Robinho na época, né? E biriri, bororó. Eles precisam descansar. A gente precisava perder para ser campeão mundial. A regra, a gente não fez nada de errado, a gente seguiu a regra. Agora eu pergunto para vocês de casa, todo mundo fala, nossa, que coisa feia. Feio é a gente não ter sido tricampeão mundial. E tanto que aquele jogo serviu para mudar algumas regras dentro da Federação Internacional. Porque até então não tinha uma regra para falar isso. Tanto que agora tá demais, o Mundial vai ser de 2 em 2 anos, isso é um teste, vamos ver agora o primeiro ano que vai ser isso. Mas está demais, assim, saber que os próximos 8 mundiais vão ser a mesma regra. Eu joguei 4 mundiais, cada mundial com uma regra. Então, esse padronizar o esporte é o que a Federação Internacional entendeu hoje. E dá muito mais voz para atleta. Então, assim, quando eu fui presidente da Comissão dos Atletas, de 2006 a 2021, né, porque 20 teve a pandemia, daí 21 só que foi feita a eleição. Eu implantei o pensamento para eles que eu falei, gente, como que eu entro aqui na Federação Internacional, não tem uma televisão, um quadro, nada passando vôlei? Isso daqui é a casa do vôlei. Nossa, é verdade. Eu chegava lá, vendo o quê? Não, eu chegava lá, as pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era, não sabiam quem o Vlad era, não sabiam quem o Emanuel era. Então, vocês trabalham com vôlei? Sério mesmo? Vocês não estão em outra empresa, não? E aí eu fui... Daí, toda vez que eu chegava lá em Lausanne, eu ia, cumprimentava um por um do cara que servia o café até o cara que era o motorista, falava com todo mundo. E assim, eu fui cativando isso. Isso é uma coisa que se cativa, não espere. É aquela arrogância de você falar assim, eu sou o Giba, as pessoas têm que me conhecer. Não, não são obrigadas. Né? Eu acho que isso é quem tem consciência do próprio tamanho já, porque você sabe que o que vai medir quem você é e o que você já fez não é se a pessoa te reconhece ou não. Aquilo ali diz sobre ela, na verdade, o quanto ela acompanha, o quanto ela tá ligada na história, o quanto ela viu ou não, sabe, os momentos marcantes do esporte, e não diz sobre você. Exatamente. Mas foi bem bacana. Foi outro aprendizado legal. Tipo, em Curitiba a gente fez uma ação lá, e eu fiz uma gincana com todos os colégios lá de Curitiba, para que, voltando para a parte social, que eles tinham que arrecadar meia. Respondam pra mim, gente. Todo mundo em casa tem uma meia de estimação na gaveta. Quem não tiver, tá mentindo. Ó, tá pensando. Eu fiquei pensando na minha. Não é? Depois eu acho outro pé. Tem um buraquinho aqui, mas daqui a pouco eu costuro. E vai ficar lá e você não vai usar e vai comprar mais outra e outra meia. E a gente fez com uma marca de São Paulo, que eles trituram essa meia e fazem cobertor pros moradores de rua. E fazem uma meia pra eles. E aí eu consegui com um restaurante em Curitiba que desse uma sopa. E peguei as crianças para entregar. Nesses últimos anos para você tem sido sob propósito? Assim, ter a chance depois... Porque você foi um cara que chegou lá, né, profissionalmente. E eu acho que poucas pessoas vivem isso, né? Eu tô falando de todas as carreiras, né? Não é você estar ali no topo, entre os melhores. Mas isso deve trazer uma sensação também de, e agora? Tipo, pra onde eu quero crescer, o que eu quero fazer, o que eu quero provocar, que lembrança você, 2004, Giba Neles, a lembrança já existe. Você tá construindo outras na história de outras pessoas. Eu não consigo deixar a coisa passar na minha frente sabendo que eu tenho a possibilidade de me omitir. Pra quê? Tem inteligência, tem o conhecimento, tem a vontade, sabe que os seus precisam de você. Tá esperando quem sentado na poltrona, na zona de conforto, falar, alguém vai fazer. Vai lá e faz você, caramba. Giba, voltando pro livro, qual o teu momento preferido ali? E tudo começou ali, né, na verdade. Que a gente começava na escola, toda a minha geração começou na escola. Isso foi muito, muito bacana. Quadra de cimento, não sei como é que não arrebentava o joelho, mas enfim. É que você desenvolve psicomotricidade também. Tudo Isso é nessa tudo. Fase você passa uma parte escola. muito maior. Então, assim, e a gente não queria ir embora da escola. Então, assim, tirar a obrigatoriedade da educação física na escola, os clubes não deixarem mais ter sócio-atleta, porque eu tô pagando a mensalidade, é meu filho que tem que fazer. E não entendem que o intercâmbio entre essas duas realidades vão fazer com que o filho deles cresça. Então, o esporte se perdeu muito no Brasil por causa disso, a minha opinião, né? E sem dúvida nenhuma, como o Marcelo colocou, a parte do investimento nas categorias de base. Tô falando pelo voleibol, tem 8 anos que o Brasil não sobe no pódio, Carol. No masculino das categorias de base. Posso estar muito errado, posso buscar depois na internet, corrige lá nas minhas redes sociais, ou a gente vê aqui junto, mas tem muitos anos. Por quê? Porque foi tirado mais de não sei quantos % do investimento nas categorias de base. E como renova? Esse que é o grande problema. Então, essa parte escolar, e vamos combinar, né, gente, que pelo amor de Deus, hoje tá um absurdo, né?
Você vai jogar, como aconteceu em 2018. Eles foram jogar campeonato estadual, foi uma dupla do Rio, 2 duplas da Paraíba e outras 2 duplas acho que de Natal, se eu não me engano, Rio Grande do Norte. Acabaram, uma semana depois, eles foram para as Filipinas jogar a Olimpíada Mundial, com 15, 16 anos. Olha o que transforma a vida dessas crianças. Olha o que transformou a minha vida, acabei de falar aqui. Gente, saí de Londrina, estava na Índia, mudando a vida de pessoas na Índia, né? Mas tem uma outra coisa, Marcelo, que eu falo sempre o seguinte: a gente tem que saber também, não sei se vocês já pensaram nisso, saber também regrar essas crianças para quem não vai chegar e não virar uma frustração. Por que eu falo isso? Pensa comigo. O menino que é frustrado no esporte, ele não quer mais nem saber do esporte. Ele não vai assistir. Por que ele não vira um médico esportivo, um advogado esportivo, fisioterapeuta, algo pro esporte, já que ele ama tanto? Mas tem que saber que quando chega lá em cima, o funil é pequeno. Não é meu filho vai ser um jogador de futebol, meu filho vai ser um jogador de vôlei. Deixa ele fazer o que ele gosta. Deixa ele fazer o que ele sente prazer. Não coloque a sua vida para que ele viva. E a escola traz isso, né? Os jogos escolares, eles estão trazendo de novo essa vontade de cantar o hino com força. Acho que é essa palavra, a frase certa. Pra mim, tá morando lá no interior agora em Bandeirantes, tá sendo ótimo, porque eu vejo minha filha cantando o hino de 5 anos de idade, gente. Ó, arrepia. E toda vez que toca o hino, todo mundo tem que arrepiar. Tem que olhar pra bandeira e não se mexer, tem que cantar o hino. Então, assim, esse orgulho, que é outra coisa que a gente mostrava na televisão, as pessoas viam, não que a gente mostrava na televisão, mas a gente jogava com aquele tesão, com aquela vontade que a gente estava representando um país que tinha muita gente que estava lá torcendo pela gente, a gente tinha essa consciência, né? Então, e esse step by step, né, esse passo a passo que veio vindo, sem dúvida nenhuma, tudo começou na escola. Então, incentivem o filho de vocês, porque além de incentivar, é uma pergunta que eu faço. Agora eu vou fazer uma pergunta para a equipe aqui, para você também. Pense empresarialmente ou no futuro do seu filho. Quando você vai atravessar uma rua com ele, você coloca ele atrás de você, do teu lado ou na tua frente? Do meu lado. Por quê? Cara, eu vou no instinto, mas antes eu falo o que a gente vai fazer. Pra onde a gente vai olhar e tal, mas bota o lado. Do lado? Na frente. Porque quando você coloca ele na frente, você vai deixar ele dar os passos dele, você vai direcionar ele. E você vai direcionar ele. Se estiver errado, você vai falar assim, vem cá. Não é assim, filho, é assim. Você tá direcionando. Se ficar aqui, ele sempre vai fazer o que você falar pra ele fazer. E se ficar aqui, ele sempre vai ser submisso. Põe ele na tua frente e deixa ele viver a vida dele. E oriente ele. Ele tá... Fica a dica. Eu acho que é isso. Giba, assim, só complementando sobre o esporte, quando você falou de Olimpíadas escolares, de jogos escolares, acho que a discussão ela é mais abrangente, né? E a partir do momento como a gente vê o esporte, né? O esporte não é visto como parte da educação. O esporte é aquele desassociado da educação. Então, quando você faz isso, você tem um risco muito, muito grande. Primeiro que encaixa como educação física e não como essencial na formação de cidadão, tanto quanto a educação é. Então, assim, a gente ainda está nesse processo, a gente até achou que fosse mudar com as Olimpíadas aqui no Brasil, com as Olimpíadas no Rio de Janeiro, mas isso não aconteceu, né? Essa junção, tipo, esporte e educação vão estar assim. É um ecossistema. Esporte, educação e saúde. Pois é. É uma estrutura básica para uma sociedade, claro, na verdade. Se você tira as crianças da rua através da escola e coloca ela no esporte, ela vai ter menos doença. Ela vai ser uma criança mais saudável. Agora, vê os dados que estão acontecendo no Brasil, que criança até 1 ano, 54% dos bebês até 1 ano tomam refrigerante. Oi? Que é isso, gente? Deixa que vai ficar quieto. Oi? Que criança você está criando pro futuro? A criança não é para ficar quieta. Exatamente. Outra coisa, por que criança irrita tanto? Porque ela é feliz. Ela não tem preocupação. Eu acho que encanta então mais ela que grita, irrita. ela berra, ela faz, ela não sei o quê. Tudo bem, tem ambientes e ambientes, mas por que ela faz isso? Porque ela não tem preocupação, ela é feliz. E a gente tá pensando o que a gente vai fazer amanhã, o que vai fazer hoje, porque tem que pagar a conta, tem que fazer não sei o quê.
5 minutos você entra ali e começa a berrar com ela vai ficar feliz da vida. E você vai ficar mais leve. Um dia minha filha, a baixinha, ficou e falou assim, senta aqui que eu vou te maquiar. Falei, tá mandando, hein? Sou igual a minha mãe. Piada. Falei, tá bom, filha. Ah, papai, por favor. Aí, tá bom, para ver a mágica. Aí sentei lá, ela ficou me maquiando. Gente, ela ficou acho que uns 10 minutos me maquiando, e eu lá curtindo com ela e conversando, perguntando o que era isso, o que era aquilo. 10 minutos a gente gasta por hora vendo rede social. E esquece de brincar com a criança. A criança tá do teu lado pedindo atenção, você tá assim. Ah, tá. É isso que a gente precisa fazer um pouco mais. Estar perto das pessoas. Eu recebi uma placa dos urologistas do Brasil quando eu falei que eu quebrei meu pênis. Por quê? Porque... E eles me mostraram os dados. Então... Você prestou um serviço. As pessoas aconteciam e as pessoas tinham vergonha. E acabava atrofiando, acabava precisando fazer uma cirurgia muito maior. Então, acontece. Acontece real. Ou uma fissura, ou um corte. Né? Porque o quebrar é você quebrar, rasgar a membrana num ato sexual. Né? Então, assim, qual que é o problema falar disso? Aí as pessoas, nossa, também aconteceu, eu fiquei com vergonha, depois que você falou, comecei a me tratar mais, a tomar cuidado, assim, não sei o que, babá. De novo, pense no outro. Aconteceu com você, não aconteceu? Eu também fiquei com vergonha. Mas quando ele me falou aquilo, eu falei, bicho, eu como uma pessoa conhecida, eu preciso passar isso para a sociedade. E eles me mandaram uma placa. O que mais no livro você achou que era importante passar e falar sobre? Quais outros temas você acha que... A leucemia é uma coisa que a gente pode trabalhar um pouco mais com conscientização no Brasil. Você era criança, né? Eu tinha 4 meses. Cara, imagina pra tua mãe. 4 meses, até 1 ano e 2 fiquei internado. E isso, assim, sempre mexeu comigo, né? Até pelas histórias, né, que eu passei aí ao longo da minha vida, mesmo depois que eu parei. Eu vou contar 3 rapidinhas. Uma foi o Gilberto, meu xará, em Recife, eu jogava ainda nessa época, eu fui dar uma bola pra ele, ele falou assim, como é que você chama? Aí eu falei, Giba. Teu nome não é Giba. Aí eu falei, é verdade, meu nome é Gilberto. Eu também me chamo Gilberto. Quando eu me curar, eu vou te achar. 2 anos e meio depois, ele desceu a escada do Nilson Nelson em Brasília. Minha perna começou a tremer. O Zé Inácio me conhecia, já me tirou do treino. Falou, não, a culpa é minha, eu exagerei na perna. Aí o menino veio e falou assim, só tô aqui pra cumprir minha promessa. Eu tô curado. Na Itália foi uma bomba, assim, porque eu fiquei sabendo muito tempo depois, né? Porque lá não tinha e-mail, era carta. E eles só entregavam a carta pra gente quando acabava o campeonato, que era em maio. Dia 26 de dezembro, Santo Stefano. Veio um menino me pedir autógrafo pra Júlia. E eu peguei e falei, não vou dar autógrafo pra você, quero dar autógrafo pra ela. E ele falou assim, hoje ela não pôde vir, mas vamos ver se no próximo ela consegue. E dei autógrafo, tô te esperando no próximo jogo pra gente tirar uma foto, eu te dar um abraço, um beijo do Giba. Aí quando eu cheguei em casa em maio, isso foi 26 de dezembro, Santo Stefano. Quando eu cheguei em casa dia 10 de maio, eu comecei a abrir as cartas, né? Aí tinha uma carta lá que eu só queria te agradecer pelo fato de você ter te dado atenção pro meu filho. Eu não sei se você sabe ou se ele te falou. Minha filha estava em coma até o irmão dela chegar com seu autógrafo. Ele falou pra ela assim, você acha que é difícil falar com o Giba? Tá aqui, ó, ele tá te esperando no próximo jogo. Depois na mão dela, ela voltou do coma. E aí quando eu li a carta, eu liguei. Aí que tava engraçado, porque a mulher achou que era trote e desligou na minha cara. Você acha que é bonito ficar brincando com a vida das pessoas? E desligou. Eu respirei, eu liguei de novo, comecei a ler a carta pra ela. E aí ela pegou e falou assim, é você mesmo. E a Júlia tava sem falar desde quando ela tinha voltado em dezembro. Aí quando ela viu a mãe chorando, falando no telefone, ela falou, é o Giba, né, mãe? Então assim, essas coisas... Nenhuma medalha olímpica paga. Enfim, 150 pontos no braço. Leucemia, caí de um barranco de 40 metros. O cara me pegou e falou, filho, você tem alguma coisa muito... Barranco de 40 metros? Caí, eu tinha 20 anos, jogava na Chapecó. Eu passei por cima de um cachorro e voou o barranco. Assim. Chama a curva da morte. Ninguém sobreviveu àquela curva, eu não fiz um arranhão. Foi a última vez que eu bati meu carro e foi, assim,
logo depois teve o Esporte Espetacular com o Cleito, que eu fui conhecer Chico Xavier. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre esse encontro. Foi logo depois. Era com o Cleiton? Foi logo depois do acidente. Caramba, eu não sabia que era com ele. Foi com ele em 98. E acho que passou até ontem antes de ontem no Esporte Espetacular a matéria. E o filho dele chegou com um papelzinho assim e falou assim: quem que você quer que escreva aqui pra ele fazer uma psicografia? Eu falei: gente, você não tá entendendo, eu não vim aqui pra pedir nada, eu vim aqui pra estar com ele, só estar com ele. E ele segurou no meu braço assim e falou assim: você não precisa falar que teus pensamentos estão falando mais alto que você. Pensa num cara que chorou sei lá quanto tempo. E ele, sereno assim. Aí ele me pegou de novo e falou: vamos conversar? Eu não sei o que você faz, que eu já tô velhinho, mas o que você faz vai mudar a vida de milhões de pessoas no futuro. Não desiste, não. Quanto tempo tem esse encontro? Foi 98. 98. Isso vem à tua cabeça toda hora, Gil? Toda hora. E o real sentido mesmo, né, que eu tive a maturidade, a experiência pra entender, foi quando eu cheguei nesse camp na Índia. Eu nunca pensei em sair de Londrina. Já conheci 69 países. Já tinha rodado o mundo, né? Falo 5 idiomas. Então, assim, busquei tudo isso, claro, mas por que a gente não busca? Por que a gente fica cômodo? Mas você tem essa energia de vida, né? De querer recomeçar. Porque às vezes um cara que chega onde você chegou, fala assim, pô, tá feito. Mas esse propósito, Carol, é aquele negócio assim, o não depende de como você pega ele. Imagina se eu não tivesse ido para a seleção e tivesse acreditado naquele técnico e não em mim mesmo. Então são as 3 palavras que eu sempre falo que não começa qualquer frase com essa palavra. Não se o será. Será que eu vou pôr a última medalha de ouro no chão? A última bola no chão para ganhar a medalha? Se eu colocar, a gente vai ser. Não, eu não vou colocar. Você está jogando 70% do teu cérebro que vai dar errado. Começa por aí. Segundo, você está duvidando de você mesmo. Das noites que você não dormiu, do joelho que você ficou doendo, das costas, está longe dos filhos. Não, mas o sacrifício que você fez para ter a oportunidade de estar lá naquele momento. Você vai duvidar de você? Não. Esse é o meu propósito em qualquer coisa que eu faça. Conta a terceira história. A terceira história foi a Vitória. Era uma menina na Polônia. Eu morava em Łódź e ela morava em Gdansk, eram 4 horas de trem. E aí aí o pai, cara, da empresa que eu trabalhava lá, ele pegou e falou assim: Giba, você pode visitar uma filha de um amigo meu que tá no hospital e tá desacreditada? Eu falei, claro. Aí eu ia lá, visitava ela, passei o dia com ela, dei uma camiseta. E aquilo passou a virar um hábito. Cada 2 meses eu ia lá e passava o dia com ela. Nessa primeira vez, ela tinha que fazer a quimio e voltar pra casa. E eles não deixaram ela voltar pra casa. Você já fica, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Meu Deus, será que... tentei fazer o meu melhor, que é o que eu sempre peço para Deus quando eu estou entrando em qualquer lugar. Bem-vindo todo aquele que vem em nome de Deus. Quem não for, que se afaste. E me dê a energia necessária para fazer o que eu tenho que fazer nesse momento. E ela falou, não, Giba, ela melhorou 35%. Aí na segunda vez, na terceira vez, e assim foi 1 ano e meio eu visitando ela. E ela num tratamento de 1 ano e meio, mais ou menos como eu, né? Fiquei praticamente quase 1 ano e meio. E aí, de uma hora para outra, ela sumiu. O pai sumiu, a mãe sumiu, ninguém me respondia mais. Aí, né, eu falei, gente, acho que eles não quiseram me contar, né, que aconteceu alguma coisa, mas Deus sabe o que faz. Beleza. E aí, tinha uns negócios bem bacanas, até que é uma ideia depois pra gente fazer. Os caras pegavam uma fazenda de milho e faziam um labirinto no milho e colocavam uma quadra de vôlei no meio. Quem conseguia passar pelo labirinto jogava vôlei comigo. E aí, do nada, assim, eu tô saindo, porque era hora do almoço, a hora que eu saí do milharal, assim, tá a Vitória. Aí eu falei, Vitória, o que você tá fazendo aqui? Meu Deus, por que vocês não responderam mais? Ela pegou um pote de mel, assim, e falou assim, ó, esse pote de mel aqui eu que fiz na minha fazenda. E que a sua vida seja doce igual esse mel. Que hoje eu tô curado. É forte. É muito forte. Sabe, ver um polonês que é mais frio, mas não sei o que, ela vai vir me dar um abraço, o pai abraçar. E o que eu fiz? Pegava um brinquedo a cada 2 meses e ia lá com a minha energia, com a minha vontade de querer ajudá-la. A tua energia, tua presença, teu tempo, tua vida. Sim, mas é uma vida, né? Não tem dinheiro que pague. Você sente falta do tempo? Aí tô falando mais velho, né? Assim, que era uma época que você tava muito, assim, viajando pra caramba e... Não, porque a gente tinha uma liberdade muito grande de levá-los, né?
O Bernardo tinha essa consciência de que a gente, junto com a família, era mais fácil. A gente rendia mais, claro. Porque você não ficava o tempo inteiro ligando. Ai, puxa, hoje ela caiu na escola. Ai, eu não tava lá. Ai, hoje ela fez uma prova. Hoje ela fez a apresentação do Dia dos Pais e eu não tava lá. Então, assim, essa liberdade o Bernardo entendeu bastante que era necessário a gente ter essa energia em plus, né? O quanto a voz do Bernardo ficava ali um tempo, mesmo depois, assim, que você parou, depois que você saiu da seleção? Tinha momentos que você falava assim, cara, tô ouvindo o Bernardo aqui. Chegou uma época que já entrava por aqui e saía por aqui. Só ficava o que precisava. Cara, agora o Bernardo, a gente fala de resistência, né? Assim, pensa tudo que aconteceu, o Bernardo tá lá. O Bernardo é o técnico da seleção hoje. Ele é fantástico mesmo. Eu falo assim, todo mundo fala da geração Bernardinho, né? Eu colocaria a nossa geração, não tem um nome ali dentro, né? Zé Inácio, seu Altino. Falo bastante do seu Altino. Sabe o que eu comparo o seu Altino? Com a mulher que serve café. Às vezes a gente passa e não dá bom dia e ela tá lá. Açúcar adoçante. O dia inteiro. Pegou não sei quanto tempo de ônibus pra estar lá sorrindo e fazendo teu dia pra ganhar muito menos do que qualquer um ali dentro. Mas ela tá lá, tá se dispondo a fazer aquilo com carinho. Então, é isso, é o conjunto, é como eu falei, nenhum talento individual vai ser maior do que o coletivo. E você acha, agora falando do Bernardo, assim, hoje, é um desafio estar com a seleção ali? E ao mesmo tempo é uma coisa que o Bernardo, claramente, ele tem uma relação muito próxima, né? Quase que acho que tem uma troca ali de necessidade com o desafio, né? Com sentir que a parada não tá fácil. Ele ama fazer aquilo, né? Ele ama fazer aquilo. Você já viu alguém tão obstinado assim? Não. Igual ele, não. De estudar, de passar, de tranquilizar, de formar equipe. Pô, se parar pra pensar, é que vocês de casa às vezes não acompanharam muito, mas Zé Inácio, Ney, Zé Inácio era o preparador físico, Ney era o médico, Fiapa era o fisioterapeuta, Robertinha. A Robertinha tá louca, passava até 2 horas da manhã com a Robertinha lendo o relatório pro outro dia. A Robertinha ele fazia o que a gente chama de scout, Tabachi, né? Chico, enfim, todo mundo. Gabiru, Tio Altino, a Cris, tadinha, que Deus a tenha, lá no restaurante, enfim. Então, assim, todo mundo ali era importante e o mais legal, falando do Bernardo, né, que ele conseguiu fazer isso ser um foco só. Ninguém quer ser melhor do mundo, ninguém quer ganhar mais, não. Vamos todo mundo ser campeão e depois a gente vê o que acontece. Então, isso era um negócio legal. E o que eu falei da derrota na vitória, derrota na vitória ou na própria derrota, né? O que é mais importante? Quando você passa a se cobrar, tem uma cena em 2006, no Mundial, lá no Japão, que quando acaba o jogo, eu deito na rede, assim, né? Encosto a cabeça na rede. Que eles estão vindo pra cumprimentar, todo mundo tava pulando, e eu parei na rede, assim, encostei e falei, meu Deus, me dê força pra comemorar muito hoje. Muito. Porque amanhã eu vou levantar bicampeão mundial. E vai ser bem mais difícil. Porque chegar é difícil, mas se manter é bem mais difícil. Por isso mesmo. Você perde o foco, você perde a energia, você perde a concentração, você acha que você é bom, é a hora que você cai. A hora que teu adversário vai passar e ele quer o teu lugar. E o que segura teu pé no chão? Saber que amanhã é mais um dia e que amanhã eu tenho de novo que fazer tudo de novo, ensinar, passar o exemplo. A gente nasce e morre aprendendo. O que segura teu mundo quando tudo treme, assim? Quando... Entrar na água. Isso Minha irmã gosta de tirar o sapato e andar na terra. Eu gosto de entrar na água. Coloco uma música. Todo mundo brincava comigo. Falava assim, você vai dormir antes do jogo, hein? Porque eu escutava muito Enya, Lorena McKennitt. E aquela musiquinha tranquila, né, calma. Eu falo, gente, minha vida já vai ser um inferno durante 2h30. Pra que eu vou escutar AC/DC? Né? Mais ou menos isso. O Lucão e o Éder escutavam. Nada contra. O Anderson ficava no pagode, o Dante no sertanejo. Mas pra mim, antes do jogo, era calmaria pra concentração. Não tem uma história de um dia que o Ricardinho te pegou dormindo em algum lugar mesmo? Dormindo? Eu acho que foi antes de entrar no jogo. Que eu deitei no vestiário. Comecei a estudar na minha cabeça, assim, coloquei o fone e todo mundo saiu e ele me olhou e falou assim, cara, não é verdade. Chamou todo mundo. Aí falou, é sério que ele dormiu com esse barulho lá fora e a gente fazendo essa bagunça aqui? Dormiu. Daí acordaram me sacaneando, mas foi ele que chamou todo mundo. Melhor comemoração da tua vida qual foi? Quando eu peguei a Nicole no braço, primeira vez.
Que ela nasceu dia 18, né? A gente jogou dia 17 contra a Itália, que foi 33-31. E aí ela nasceu no outro dia. A Cristina ficou nervosa no dia. Mas quando eu voltei, que eu peguei ela no braço, é absurdo, né? Tanto que eu brinco muito que eu chamo ela de meu feijão. Porque lá na Itália, às vezes, a gente morava em cidades pequenas e não tinha como fazer alguns exames da onde a gente morava. E aí a gente foi fazer uma cidade perto e ela não queria virar pra fazer a translúcida. E era um feijão, são, sei lá, 6 centímetros. E eu falei, filha, por favor, filha, vira, que o papai não vai poder estar com você no próximo exame. Ela pegou e virou. O médico fez o exame, eu falei, obrigado, filha. Ela desvirou. Então, assim, sempre tive uma ligação muito grande com ela, com todos eles, né? Mas, enfim, tem várias histórias aí com cada um, né? Mas tô com muito orgulho, né, deles todos, né? Os dois mais velhos, né? Os dois já também falam 5 idiomas. O Patrick tá jogando futebol em Modena, profissional. E ela tá aqui no Rio agora, tá fazendo uns trabalhos de influência, de modelo, de várias coisas. Então, eu acho que o filho é isso, né, Carol? Tem que ensinar e eles vão embora um dia, né? Falar, tô aqui. Qualquer coisa, tô aqui. Exatamente. Tem mais uma história do livro, assim, que você fale, porra, essa aqui... O doping foi uma mudança de águas de um menino para um homem. Acredito que foi isso. Eu colocaria o doping, porque na minha cabeça, o que a maconha traria de benefício para mim? Nada. Né? Eu tava passando um momento ruim, meu primeiro ano na Itália, acho que é o segundo ano. Né, segundo ano. Mas mesmo assim, cultura diferente, acostumando, né? E vai, que não é desculpa, tá, gente? E aí eu fui numa festa que eu resolvi fazer. A consequência que foi a melhor, porque quando eu resolvi vir fazer uma coletiva no Brasil, eu resolvi não, o Ari, obrigado, presidente, meu segundo pai, ele falou assim, venha pro Brasil fazer uma coletiva porque o negócio tá feio. A gente tinha acabado de ganhar o campeonato mundial pela primeira vez. Aí eu comecei a entender que não era um doping em si, era um doping social. E aí eu comecei a ver, por isso que a mudança do menino pro homem, porque aí realmente eu vi que o Giba era uma pessoa que influenciava os outros. Até então eu tava vivendo minha vida. Você sentiu o tamanho da responsabilidade. Exatamente. Tem alguma outra história do livro ali, mas você fala, não tô nem falando de polêmica, não. E aí não história, necessariamente que seja a favorita, né, do livro, mas que minha mãe contou, né, que eu tava desacreditado. Eu até brinco que eu nunca tive uma mamadeira branca de leite. Minha mamadeira era vermelha de beterraba, verde de espinafre, porque minha mãe não sabia, né, que era leucemia. E ela estava fazendo nutrição nessa época, então, para ela, era insuficiência de ferro. E ela me tratava assim. E aí, quando chamaram a família sem a minha mãe, chegaram para ela e falaram assim, ó, e aí? Gente, tá na hora de contar porque a medicina não tem mais o que fazer. Aí a falecida tia Nena entrou no quarto, começou a rezar, falou que viu minhas veias de brancas ficarem vermelhas. No outro dia ela tiraram sangue e não tinha mais nada. Então, essa é muito impactante, né? Porque, de novo, obrigado, meu Deus, por eu estar vivo. Por que eu reclamar da vida? Então, essa história pra mim é uma história... E a sequência dela é mais engraçada, né? Porque foi quando minha mãe descobriu que eu tinha leucemia. E aí eu fiquei mais um tempo no hospital. E aí eu fui fazer a consulta com o médico, e o médico falou pra mim que eu ia falar com 5 anos e andar provavelmente com 6. E eu comecei a andar com 1 ano e meio. E aí minha mãe chegou na sala dele e começou a bater as portas assim, né? Falou, doutor, posso fechar as portas aqui pra colocar ele no chão? Pode. Mas... Tá bom. E aí fechou as portas e me colocou no chão. E foi conversar com ele. Ela tava na mesa assim, olhando pra mesa. Aí eu levantei e saí andando. Aí o médico falou assim, aquele menino que até 6 meses atrás tinha leucemia já tá andando. Minha mãe fez assim com a cara na mesa. Bateu a cara na mesa. Foi ali que ela descobriu. E aí ela foi atrás de todos os exames que a família estava escondendo, porque não queria que ela soubesse. Enfim. E aí, essa história eu acho bem legal, assim, né? Bem inspiradora, digamos assim. Com esse médico teve algum reencontro depois? Não, com esse não. Só do acidente do braço.
Eu trocava de anjo da guarda toda semana, sabia? Também tá exausto, cara. Não, eles já entravam sabendo que o Já cartão sabe, ó, ponto daqui a era uma semana semana. pega outra aí. Fica tranquilo, vai ser trabalho árduo por uma semana, mas tem substituição. Tem. Essa próxima semana aí eu tô indo pra Curitiba, eu vou visitar um menino que a família descobriu tem pouco tempo, menos de um mês. Aí eu tô indo pra lá visitar ele. Virou uma luta tua, Giba? Você acha que as pessoas ainda não conhecem, né? De quanto tempo a gente tá falando isso? Você acha que hoje ainda tem muita gente que não sabe Lidar com isso, lidar, tratar, tá por perto? Exatamente. Acho que isso é muito, muito importante, né? Essa energia e não... Ai, meu Deus, por que isso? Ó, vamos lá então, a gente vai pro Bate pronto? Bate pronto. Uma Bora. comida, Italiana. um lugar, Onde eu tô? um cheiro, Café. um momento. Quando eu descobri que eu era bom no que eu fazia. Quando foi? Em 93. Eu falei, agora eu vou ser um jogador profissional de vôlei. Uma música A hora é agora. Jorge Mateus. que te emociona. Qualquer coisa. Eu choro por música, com desenho de criança, enfim. Acho que a gente tem muita vergonha, às vezes, de expressar nossa emoção, né? E acha que choro é uma coisa ruim. Você viu quantas vezes Tem eu comecei, tanto quase choro de comecei a chorar, alegria. que é de alegria, de felicidade. Olha quanta gente eu consegui ajudar. Por que não vou chorar? Que te faz gargalhar. A Nicole, aquela palhaça, que fica contando um monte de piada sem graça. Que você ainda deseja. Continuar fazendo bem, ver meus filhos crescerem bem, com saúde. Que eu possa continuar tendo essa energia para poder ajudar milhões de pessoas, como o Chico Xavier falou. Quem é gigante pra você? Minha mãe foi uma guerreira. Minha mulher era uma parceira. E gigante pra mim foi o Carlão. Isso daí não tenho dúvida. Cara que em 96 eu tava 6 meses sem receber, ele me colocou pra dentro da casa dele, pagou o aluguel da minha mãe, a faculdade da minha irmã e falou assim, eu não vou deixar você parar pra trabalhar porque um dia você vai ser o melhor do mundo. Ainda tem um lugar que você queira muito conhecer? Tem vários. Eu nunca fui pra Nova York. Fui 16 vezes pra Tóquio e nunca fui pra Nova York. Caramba, Giba. Nunca fui. Mas assim, lugares que eu queira conhecer, tem um lugar especial que é Tanzânia. Tanzânia é um lugar que, assim... Eu não conheço, também falam que é lindo. Maravilhoso, já vi várias coisas. Tive a oportunidade de ir, acabei não conseguindo por conta de agenda. Mas é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Obrigada, Que é Giba. muito bom. Agora, se falar pra mim de um lugar que eu queira morar, assim, muito mesmo, aí seria a Austrália. Ah, você ainda quer morar? A Austrália é fantástica. O que é ser gigante pra você? O que faz de uma pessoa gigante? É saber que tem muitas responsabilidades. Disso que eu tô falando. Ser gigante, eu sou gigante, cair. Esquece, deixa pros outros. Tem uma arrogância boa, saiba quem você é, mas você não precisa falar. Só não pisa no calo. Obrigada, Giba. De nada, lindona. Obrigada, Prazerão. cara. Prazer.